Salve, salve São Paulo! Alô Zona Norte, alô Brasil! Muito boa noite a você, muito bom dia a você do YouTube, a você do Spotify, muito boa tarde, por que não? Espero que a sua semana esteja sendo uma semana abençoada, que esteja tudo bem contigo. Eu, poeta Evandro Oliveira, tenho o prazer de estar com vocês hoje e com um convidado que é mega especial, um convidado que é popstar, baby. É isso aí, ele já está presente aqui. Lembrando a você que está chegando, lembrando a você que está nos conhecendo hoje, não deixe de seguir, não deixe de curtir a página lá no YouTube, inscrever Evandro Oliveira, Live Nós por Nós e também no Spotify. Sem mais delongas, vamos aqui receber o nosso convidado. Muito boa noite, São Paulo. Chama todo mundo, vai clicando no aviãozinho aqui, chama pelo menos 5, 10 amiguinhos para curtir esse papo, porque hoje promete. Muito boa noite, meu parceiro. Oscar, boa noite, irmão. Tudo bem, Negrão? Tranquilo, e você, meu mano? Na paz, mano, graças a Deus. Satisfação total aí falar com você, mano. Irmão, muitíssimo obrigado pelo aceite, agradecer aí o Wagner, produtora REC, que proporcionou esse nosso papo. Que você seja muito bem-vindo, que você fique à vontade e que esse papo possa fluir e esclarecer muito da sua carreira para todos que estão chegando aí. Obrigado, irmão. Amém, mano. Da hora. O Oscar deve ter dado um clique, alguma coisa ali que deu errado e ele acabou saindo da live. Vou fazer o convite novamente. Deixa eu pegar meu parceiro. Alô, Oscar. Já voltou. Ao vivo acontece dessas coisas, né? Ao vivo acontece dessas coisas, rapaz. Voltou. Aí. Rolou. Voltou. E aí? Legal, legal. Oscar, é de praxe aqui do nosso programa, nosso bate-papo, a nossa live. Sei que é muito difícil alguém não reconhecer a sua face, não saber quem você é, mas, por favor, apresente-se se alguém não te conhecer ainda, por favor. Pô, mano, eu sou Oscar Tintel, integrante do Grupo Bros, compositor, cantor, produtor. Tô aí desde os meus 12 anos no corre, na batalha, né, respirando e vivendo de música. Sou mais um brasileiro aí que enfrenta muitos desafios, né, para viver de música, de arte no nosso país, que é extremamente difícil. A gente não tem muito apoio, né, do governo, coisa que em outros países a gente encontra bastante. E é uma satisfação estar aqui trocando essa ideia com você, mano. Fiquei feliz pra caramba com o convite. E parabéns, mano, pelo trabalho que você vem desempenhando, pela bandeira que você levanta aí, por todo esse trabalho que você vem fazendo, que é muito importante pra gente. Quero agradecer em nome de toda a galera que curte meu trabalho. E é nóis, mano. Satisfação total. Da hora, obrigado. Então, este que vos fala, agora é a minha apresentação sobre a sua pessoa. Oscar Tintel, músico, pelo que está no seu currículo, desde os 10 anos de idade, já percorreu aí muitas ruas do centro, por que não, como office boy, montador de pallet também, brasileiro sofrido. Nós. Também tentou ingressar no futebol, nós vamos trocar um papo sobre isso aí, porque vários da música também tentaram futebol. Aos 21 anos, sabe aquele talent show, Popstars, SBT, mano, aquela audição assustadora, você é um dos vencedores, nós precisamos enaltecer isso aí. Ficou nacionalmente conhecido pelos boy bands, os bros, diversas composições, tem uma aí que a rapaziada tá cantando, tá gritando e nem sabe que a caneta é sua, a gente vai falar disso também. E aí, amanhã nós temos o lançamento do Bros e vamos falar também. Esse é o cantor, compositor e produtor Oscar Tintel, nosso entrevistado de hoje. E bora pra pergunta, chama todo mundo, rapaziada, clica nesse aviãozinho aqui embaixo do lado dele, convida aí pelo menos de 5 a 10 pessoas, porque hoje a ideia vai ser 1000 grau. Vamos lá. Irmão, primeiro de tudo, lá o início, 10 anos de idade, conta como é que foi seu primeiro contato com a música e o que te fez entender que você poderia ingressar nessa arte aí.
Mano, meu primeiro contato com a música foi através dos meus pais, né, mano? Era sagrado na época do vinil, né? Aquela vitrola, principalmente aos domingos, era sagrado. Ouvir um sambão, ouvir uma Jovelina, ouvir um Zeca, um Jorge Aragão, enfim, fundo de quintal. Era de lei. Então aquilo ali já foi, né, mano, entrando na mente, direto, assim, curtia muito. Isso me traz uma lembrança da família também, junto ali, tá ligado? Tomando um café da manhã, curtindo um som, naquele volume alto. Então a música, ela, desde sempre, ela já entrou na minha vida de uma forma muito positiva. Né? A primeira lembrança que eu tenho da música é minha família reunida, curtindo um som. Então ela sempre me trouxe coisas muito boas desde esse princípio, né? Na minha família unida. Depois eu ganhei uma fita cassete de um tio meu do Raul Seixas. Eu lembro que eu arrebentei de ouvir aquela fita, não parava de ouvir, mano. Foi incrível, mano. Eu via no carro do meu pai, né? Aquela parada do som ali no cassete, eu via Toca-fita. direto, no toca-fita. E, pô, mano, não parei mais. Com 10 anos a gente montou um grupo de rua, de garagem, assim, com os moleques da rua. E a gente começou a tocar em balde, cada um pegou um balde que tinha da mãe, pegou um balde menor, o outro grandão era o tantã, o outro era o Da hora. repique. Meu primeiro instrumento foi o repique. Tinha um grupo de uns caras que eram férias assim na rua, e eu sempre me identifiquei com o mano que tocava repique, peguei um balde menorzinho, tirava mais ou menos o som. Só que tinha um brother que morava na frente de casa que ele era empresário de um grupo de pagode de São Paulo. E um belo dia ele passou, viu a gente tocando na garagem com balde, achou maneiro, parou, ficou curtindo, pá, deu uns conselhos pra gente, pô, é isso aí, continua e tal, maneiro. Marquem aí um horário toda semana para vocês ficarem tirando um som, leva a sério e tal. Um belo dia, alguns meses depois, ele parou com o carro, descarregou os instrumentos de verdade, deu de presente pra gente, que o grupo dele tinha trocado, né? Comprado instrumentos novos, ele Da hora. doou os antigos pra gente e, cara, a gente começou a tocar em quermesse, os pais acompanhando. Meu pai tinha um bar, né? E eu enchi o saco dele para deixar a gente tocar no bar dele. Ele, pô, cara, vocês são muito molecadinha, pô, é perigoso, né? Vocês tocando aqui e tal. Eu falei, pô, pai, abre o bar de dia, deixa a gente tirar uma onda e tal. Eu lembro que era um domingo, cara, à tarde. Ele falou, beleza, se prepara aí que semana que vem vocês vão tocar. E aí ele botou uma faixa na frente, a gente botou o nome do grupo de representantes do samba, ele botou uma faixa, atração, grupo representante do samba, cheguem cedo, 14 horas e tal. Cara, resumo da ópera, a rua fechou, porque lotou a galera, porque veio os caras que já frequentavam o bar do meu pai, mas veio uma molecada, criançada, enfim, amigos, parentes. A gente fechou o bar, assim, fechou a rua de tanta gente. Aí no final meu pai falou assim, ó, vamos combinar uma parada. Todo domingo vocês vão tocar aqui à tarde. Ele demorou para querer aceitar, no final a gente tinha um pagode semanal no Boteco do Coroa, foi mal barato. E daí a Deixa os moleques música, tocar. deixa os moleques, o bar tá lotado, a rua fecha, vende bastante, enfim. Mas foi um incentivo maneiro, cara. A gente começou a tocar nas quermesses, aí numas lanchonetes assim da área, meu pai sempre ia, alguns pais, né, sempre acompanhavam a gente. Depois eles se juntaram e compraram instrumentos novos pra gente, e a coisa foi pegando um corpo legal. E não parei mais, cara. Com 12 anos, quando eu te completei 12 anos, a gente foi embora de São Paulo, da capital. Aí eu nasci no Buraco do Sapo, cara, é na zona sul de São Paulo, Interlagos. Perto de onde? Interlagos. Santo Amaro, Diadema ali, minha quebrada é aquela ali. E a comunidade Pode crer. que eu nasci chama Buraco do Sapo, famoso BDS. E tava ficando muito perigoso, cara. Teve uma época que tava perigoso pra caramba, muito tiroteio, assalto, né? E aí meus pais resolveram se mudar. A gente foi pra Salto, que é uma cidade perto de Itu, Campinas, Indaiatuba ali. E eu fiquei chateadão, meus parceiros de grupo, né? Os amigos, né? De infância e tal. Tive que me separar, né? Da galera. Mas foi em prol, né? Uma boa causa, a gente crescer num lugar um pouco mais seguro, digamos assim. Uma cidade pequena, né? 270 mil habitantes.
Só que assim, cara, o primeiro dia de aula nessa nova cidade que foi Salto, eu já na hora do intervalo já rolou uma roda de samba, eu já me envolvi, já pedi pra cantar, já peguei o repique. E no final do intervalo a rapaziada já me chamou pra fazer parte. Eu lembro que eu pedi pra minha mãe, falei, pô, mãe, tinha uma galera na escola que faz um som e tal, os caras me convidaram pra tocar. Ela, mas eu tenho que falar com a mãe deles, não sei o quê. Aí já pedi o telefone, já troquei, né, trocamos de contato, as Sim. coroas se falaram e tal. E, cara, fui na música, fui tocando nas boates, assim, e trabalhando, estudando e tocando na madrugada, dormindo bem pouco. E foi incrível, cara. Fez parte dessa minha construção, dessa minha jornada. E desde hoje estamos aí no corre. Da hora, legal. Nós já vamos chegar um pouco mais pra frente, tem muita coisa pra Sim, gente passar, mas é muito louco isso, porque a sua origem é o samba, os seus trabalhos solos, né, que nós vamos chegar lá na frente, eles têm a vertente ali do samba, um swing estilo travesso e tal, que é sim. sensacional. E aí você ficou nacionalmente conhecido numa banda pop. Mas ainda vamos chegar lá. Eu quero saber, irmão, sobre essa passagem pelo futebol, porque obviamente veio antes da música. E é muito racionais isso aí, né? Muito, Porque quem mano. é preto da periferia, ou é arte ou é o futebol, né? E a maioria da rapaziada que passa por aqui passa por esses caminhos aí de futebol, música e tal. E eu quero saber como que foi a sua trajetória no futebol, como que você pensou em ser um jogador e ao mesmo tempo quando que você viu que não era isso e era um outro tipo de arte. Então, na verdade, meus pais, cara, desde sempre, eles falavam que a gente tinha que se ocupar. Eles falavam, cara, o ser humano, independentemente de pobre, rico, criança, jovem, ele tem que ter ocupação. Então, tem a escola, mas chega em casa, tem que se ocupar com alguma parada, tem que praticar um exercício e tal. Logo quando a gente chegou em Salto, eu sempre me dei bem assim na aula de física, sempre me dei bem, né? Vôlei, tinha um monte de atividade, né, na aula de todas as atividades, até por incrível que pareça, eu sou baixinho pra caramba, mano. Tenho 1,68. Até no basquete eu me dava bem, assim, que eu sou muito competitivo, sou muito mesmo. E aí quando a gente foi para Salto, rolou esse lance, a gente chegou na cidade, né, novo na cidade, não tinha tantos amigos, tal, meu pai falava, cara, eu preciso botar vocês para ter atividades. E aí meu pai descobriu que rolavam uns treinos assim de futebol lá mais pro centro da cidade. E aí me inscreveu, consegui uma vaga tal para treinar. Então eu ia de bike, era bem distante, eu morava na periferia, ia até o centro de bike, né, pro campo, e aí, cara, ali rolava as atividades e eu fiz um teste, consegui entrar no time da cidade, né, que representava a cidade, tudo pela prefeitura. E aí a gente ia, cara, 3 vezes na semana. Os moleques aí conhecia a galera do bairro que eu morava e tal, só que a molecada curtia mais ficar no bairro, aquela coisa, chegou da escola, vamos zoar, jogar futebol, fazer qualquer parada. E meu pai, não quero você na rua, consegui te inscrever lá na parada, vai pro treino. Aí me comprou uma chuteira maneira, eu lembro que era uma chuteira da Umbro. Tava tendo bastante essa divulgação, era apaixonado por essa parada, tinha muito comercial. Pô, pai, queria uma chuteira da Umbro. Eles fizeram o corre lá, conseguiram me dar uma chuteira novinha, achei top. E aí avancei nos treinos, me dei bem, jogava na ponta esquerda, e baixinho, corria muito, cavava muita falta, cavava falta pra caramba. A gente começou a jogar, tinha umas competições intermunicipais, depois ia para outras cidades e tudo mais. E meus pais sempre iam, cara, viraram amigo do técnico, né? E aí, por que eu falo isso? Porque isso foi muito importante, assim, a presença dos meus pais na minha trajetória foi muito importante. Então eles faziam questão de participar, de estar por dentro de tudo que a gente fazia. E tanto que o técnico já deixava os dois bancos lá da frente do busão, quando a gente tinha jogo para fora, já era reservado para os meus pais. No começo os brothers assim me zoavam muito, pô, mano, seus pais, cara atrás dos pais, não sei o quê.
No final, meus pais viraram tipo pais deles também, eles eram acostumadão, já chamava minha mãe de mãe, de tia, meu pai de, tá ligado? De pai. Então, assim, eles perceberam que não é um bagulho careta, né? Você ter a presença dos seus pais Sim. próximos, é uma parada maneira. Meu pai dava conselho para todo mundo, tá? Então, eles entenderam a mensagem, né? Que não é careta você estar com seus pais em qualquer parte da sua vida. Isso é importante. Muito pelo contrário, né? Exatamente, é extremamente importante. E aí rolou muito, cara. Até que chegou o lance do teste, fazer um teste no Palmeiras. A gente estava indo muito bem no campeonato que a gente estava disputando. Eu lembro que o Marcelinho Carioca chegou na cidade, era um dos caras que estavam nessa peneira que a gente foi fazer. Fiz gol, fiz assistência. Eu tava crente que eu ia embora pro Palmeiras, mano, mas não rolou. Nenhum dos caras do time mesmo oficial passou. E a gente jogou bem pra caramba. Modéstia à parte, assim, humildemente falando, a gente jogou bem. E aí no final a gente achou que o técnico não quis liberar ninguém, porque a gente estava muito bem no campeonato, a gente demorou para conseguir entrosar o time, né, de uma forma maneira, então a gente estava ganhando muitos jogos e tal. E no final nenhum dos titulares desse time passou na peneira. Então a gente achou que o técnico da gente não deixou a gente ir, travou a parada. Mas foi muito legal, cara. Foi uma experiência muito boa. Eu lembro que nesse dia da peneira, meu avô, meu falecido avô, tava com a esposa dele na arquibancada. Então, assim, sempre a família junto, cara. Eu acho isso muito importante. Toda oportunidade que eu tenho de dar uma entrevista, eu falo da importância da família, né, de te apoiar, que tem muitos brothers, assim, que estão nesse corre com a gente, que fala, pô, no começo meus pais não me apoiavam, ou até hoje não me apoia, e isso faz uma falta gigante. Eu não sei o que é não ter apoio dos pais, mas todas as oportunidades que eu tenho resenha com uma galera que vive disso, ou que quer viver disso, a maioria das pessoas encontram um empecilho que chega até a ser um empecilho, né? Pô, meu pai não curte, minha mãe não deixa, eu tenho que trampar, eles exigem que eu trampe. Um belo dia meus pais sentaram comigo e falaram, ó, chegou o momento que você ou vai fazer um curso técnico, né, para daqui a pouco visar uma faculdade, ou você vai se dedicar para o que você quer. O que você quer? Eu falei, eu quero música. Aí meu pai falou, então você vai se dedicar para a música. Não é um hobby. Você tá deixando, a gente vai deixar de juntar uma grana para pagar um curso técnico para você, para a gente juntar uma grana para investir no seu sonho. Então, cara, estuda, vamos ter presença de palco. Meu pai era meio que um técnico, assim. Meu pai ficava, cara, aquele show lá foi legal, mas, pô, você tem que mexer mais com a galera aí. Cara, tem que usufruir mais do palco, cara. Vai pra lá, vai pra cá, pega na mão da menina, pô, dá uma piscada. Meu pai vinha com esses trejeitos, pô, tem que dar uma piscadinha e tal. Meu pai é meio galanteador, assim, então eu ria pra caramba, mano. Da hora. E foi esse lance, cara. O futebol foi imprescindível, até que eu machuquei num desses jogos, assim. Machuquei feio, quebrou meu dedão, eu fui bloquear assim, uma falta e o maluco chutou por baixo do dedo, o dedo veio parar no peito do pé. Dali não ficou bom mais, assim, sabe? Toda vez eu já fiquei inseguro para dividir e tal. E toda vez que batia no dedão, o dedo saía do lugar. Então ali eu meio que dei uma pendurada na chuteira, mas a música já estava presente há um tempo, então fiquei de boa, entendeu? Futebol é um amor que eu tenho, mas a música acabou que tomou todo o espaço e tomou de assalto, não teve jeito. Ainda bem, né? Graças a Deus. Ainda bem. Você falou isso aí sobre os pais, e eu tenho muito disso também. Inclusive, gostaria de agradecer os meus que estão aqui presentes, Dona Débora, seu Ayrton. Que incrível. E eu estava assistindo, não sei se você teve a oportunidade de ver um documentário que a Globo está passando da Sandy Júnior. Pô, cara, eu preciso E ver. como que a mãe deles foi importante para a estrutura da carreira de ambos, né? Que ela Sim, teve com os dois, a princípio, como uma mãe preocupada para saber, e de repente ela virou a produtora, ela virou a empresária, ela virou coreógrafa, figurinista, tudo, que é o lance do seu pai. E meu pai também era assim, que eu lembro que eu tocava pandeiro nos grupos, e ele ficava no fundo do salão. E ele falava, eu vou ficar lá no fundo, eu quero ouvir o seu pandeiro. Eu não sei como que você vai fazer. Se é isso vira. aí.
E É aí isso era esse aí. mesmo papo, e é bom. Então você que é pai, você que é mãe, seu filho tem qualquer que seja o talento, incentiva. Incentiva porque vale a pena você fazê-lo acreditar e dar certo, né? Como deu certo aqui embaixo. Apoie, né? Isso. E, cara, sobre a questão do office boy, você acha que esse trampo de office boy ajudou você com esse lance do palco, com o público, de você ter que retirar o documento ali, entregar, colar, conhecer um, conhecer outro, lidar com diversos tipos diferentes, né, de pessoa. Ajudou alguma coisa ou não tem nada a ver? Cara, ajudou, cara. Esse é muito importante, cara, é muito louco, né? Mas cada passo que a gente dá na vida, ele vai surtir algum efeito positivo ou negativo, dependendo do passo. Então, o lance do office boy foi mais um lance do que meus pais não queriam que a gente estivesse ocioso, sabe assim, sem nada para fazer, ou fazendo algo que tem que acrescentar na nossa vida. Eu estudava, depois comecei a fazer o lance de tocar, e nesse meio tempo eu ainda, em Salto, tinha uma parada que eles chamam de guardinha. Né? O apelido dessa é uma associação que coloca os jovens, começa o primeiro contato com o jovem num trabalho. Ou vai ser office boy, ou se você não tem tanta aptidão para resolver esse tipo de coisa, você vai empacotar as paradas no mercado, compras no mercado, mas é através dessa associação, não me lembro a sigla agora, que a gente chamava de guardinha, porque todos tinham que ficar tinha uma roupa que era bem parecido com uma roupa de um guarda de trânsito, assim, era Uma fardinha, né? uma Uma fardinha, farda. exatamente, exatamente. Então todos de azulzinho tinha que ter a calça jeans e tal e botar essa farda. Então a galera chamava de guardinha. Pô, algumas pessoas riam das pessoas da rapaziada que fazia parte, né? Umas pessoas mais narizinho em pé e tal. Ou alguns caras que não queriam comprometimento maneiro falavam, pô, mano, você é guardinha, você é louco, mó queimação. Mas mal sabem eles que é uma formação incrível, onde você vai para essa associação, estuda, fica lá estudando, já estudou na escola, mas você tem que ir para lá à tarde, aí você fica estudando matéria de escola mesmo. Aí vem as empresas e mandam o tipo de perfil que elas querem desse jovem, e aí se você se enquadra nesse perfil, até pelo desempenho nas aulas mesmo, na guardinha, você é encaminhado até essa empresa com mais alguns jovens e você ali faz um teste e passa ou não. Até você fica lá na guardinha até você passar no teste de alguma empresa ou supermercado, enfim. E aí eu lembro que eu, eu fiquei na guardinha, cara, lá interno, né, que a gente falava interno, sei lá, 2 semanas, eu acho. Aí rolou um teste para fazer numa empresa e eu passei nessa empresa e fiquei de office boy. E foi uma experiência incrível, cara. Imagina, né? Você tá ali, pré-adolescência, e tá na escola, o único contato que você tem fora a tua casa e os amigos do teu bairro é a escola, né, cara? Que já é uma descoberta, assim, muito incrível também para um jovem, você, né, ter contato com outras pessoas, com outras realidades, com outra história. Então ali começa o desenvolvimento de um jovem. E aí você se vê numa empresa, cara, com o seu cartãozinho batendo ponto, encontrando outras pessoas no meio de adultos. Eu acho que eu tinha uns 15 anos nessa época, por aí. Pode ser, uns 15 anos. E aí você encontra com adultos, com profissionais, com pessoas que já, né, já fizeram esse trajeto, já estão num nível bacana da vida, trabalhando, bem empregado. Então você começa a ter reflexos, né, cara? Começa a ter espelhos ali para você olhar e falar, bom, é isso que eu quero para minha vida. Ali tinha engenheiros, tinham técnicos, enfim, trabalhei numa empresa que faz bombas para piscina, para várias outras paradas, assim, para bombas industriais, né? Então, cara, do nada eu estava fazendo serviço de banco, daqui a pouco a minha chefe começou a me mostrar umas pastas, ó, tira xerox disso, tira xerox daquilo, e o trabalho dela, uma pessoa saiu da sessão, o
trabalho acumulou, daqui a pouco ela já me botou na frente do computador, ó, vou te ensinar a fazer isso aqui para você me ajudar. A nossa amiga teve um problema, saiu da empresa, acumulou o trabalho, daqui a pouco eu estava fazendo o trabalho de uma pessoa que estava ali há um tempão, entendeu? E aí eu já aprendi a fazer esse trampo e, pô, comecei a dar conta do recado. Então, assim, cara, é um lance muito importante, foi extremamente importante para você desenvolver, né, um diálogo, o raciocínio, você começar a pensar no seu futuro, pô, abrir uma conta no banco, saber conversar com as pessoas, saber um outro tipo de relação com as pessoas, né? Então, cara, eu acredito, foi muito legal essa tua pergunta, cara, nunca fizeram essa pergunta para mim, né? Se o fato de eu ter sido office boy contribuiu para o que eu realizo hoje, contribuiu e muito, cara, me ajudou muito no lance de dialogar, de conversar, de ter esse Esse raciocínio tato, né? rápido, exatamente, isso foi incrível, cara, maneiro. Legal, obrigado. E aí, vamos dar um salto e agora vamos a 2003. Talent Show estava explodindo Brasil, né? A Globo veio com Fama, o SBT veio com os Popstars, primeiro com o Ruge, e aí aquele frisson, aquela loucura. Como que, primeiro, né? Não tinha rede social, não tinha internet, e para você descobrir que ia lançar um novo projeto, um novo programa, como que você descobriu que teria a versão masculina dos Popstars? Inscrição e aquela primeira audição, cara, que era algo assim absurdo. Como que conta pra gente essa experiência aí, tipo, você tá com um monte de gente, será que tem alguém me olhando? Será que não tem ninguém me olhando? Manda o brasa de verdade, eu tô aqui só como é que é? Como que é isso aí, mano? Então, deixa eu só dar uma boa noite para a galera. Tem um monte de gente falando aí. Eu quero dar uma boa noite para vocês. Obrigado pela presença, pela audiência. Já tem uma galera do meu fã-clube, alguns amigos, né, alguns admiradores. Muito feliz com a presença de vocês aqui. Sejam bem-vindos e vamos para cima. Obrigado, tá? Tamo juntão. É nós por nós, sempre. Sempre. Irmão, cara, foi muito louco, né? A gente não tinha, a internet era discada, foi bem no começo, era aquela parada bem complicada. Eu não tinha computador em casa e eu lembro que eu fazia parte de o penúltimo grupo que eu fiz parte antes de fazer parte do Bros, né? Era o grupo Luz do Desejo. Esse grupo tinha acabado, foi um grupo que a gente conquistou muitas coisas, assim, a primeira vez que eu tive a oportunidade de gravar no estúdio profissional foi nesse grupo em São Paulo, produzido pelo Paraná, que é um produtor excepcional, produziu da melhor qualidade, vários grupos, na época ele era produtor musical da melhor qualidade e tocava no grupo também, era músico da banda. E foi uma oportunidade legal, uma experiência incrível. E o grupo acabou, cara. A gente deu uma parada por causa daquela onda do axé, que veio muito pesado também. Roubou um pouco a cena do pagode na época. Começou a ter os grupos, as bandas de baile começaram a ficar muito evidentes, tocar em casas menores, porque teve essa exposição muito grandiosa do axé, a harmonia do samba, vários, né? Que ficaram fortes na cena, começaram a tocar nesse eixo Rio-São Paulo e automaticamente mídia, TV pra caramba, então deu aquela roubada na cena. E aí um vai, engravida a namorada, o outro vai, engravida a esposa pela segunda vez, tem que trabalhar, tal, pô, não vou conseguir parar para ficar tocando, tal. O grupo acabou desmembrando. Aí a gente ficou só eu e mais dois integrantes, a gente acabou migrando para ficar fazendo barzinho, né, MPB, que também foi algo que me enriqueceu muito, né? No começo a gente fica triste, né? Porque a gente não entende muito, né, os planos de Deus na nossa vida, mas também foi algo que me enriqueceu muito, conhecer um pouco mais dos artistas exatamente nacionais. Fui para MPB, né? Conhecer Rita Lee, Elis Regina, Djavan, né? Enfim, muita coisa. Tim Maia, Jorge Conheceu Ben. ninguém, É, não conheceu fui. ninguém. E foi incrível, cara, tocar para um outro tipo de público, né, cara? A gente estava acostumado a ter, a gente tinha fã-clube já esse grupo, era bem legal, a gente tocava na região toda. Depois você ter que voltar a tocar em barzinho, as pessoas comendo, nem olhando para você, não tem palma, muitas vezes não tem palma,
não tem grito, não tem nada. Então você ali pela arte mesmo. É legal você sentir essas experiências, né? De você estar num certo momento, depois viver um outro momento, né? Uma outra ótica da Sim. parada, da música. E, cara, tava tocando, tava passando muito o comercial na TV dos Popstars, né? Eu não acompanhei o primeiro, que teve as meninas do Ruge, não acompanhei, porque eu trabalhava, estudava e tocava na noite, então não tinha tempo, né? Eu não conseguia acompanhar. Mas estava passando muito na TV o comercial. Ah, agora é a vez deles, tal, elas. Aí mostrava elas, o sucesso, pá, daí vinham. Agora é a vez deles, umas sombras assim, popstar masculino, se inscreva, tal. Só que eu nunca acreditei muito em reality show, né, cara? Eu achava que era bagulho já tudo combinado, tudo mais. E eu lembro também que o Twister, os caras tinham parado, eles tinham dado uma pausa na carreira e passava direto no Leão também, no programa do Leão, que eles iam fazer uma outra formação. Acho que eles iam manter 2 integrantes e iam colocar outros integrantes também. Ah, a gente vai fazer a nova formação da banda Twister e tal. E tava passando muito sobre isso de boy band. E esse meu grupo do Desejo, a gente curtia muito o lance de cantar e dançar. Então eu já gostava muito de Backstreet Boys, já gostava muito de NSYNC, Five, Westlife, eu curtia muito. Eu sempre admirei o lance de cantar em grupo, de harmonização, gosto muito disso. E automaticamente você vê a galera dançando e cantando e tal. Sempre curti muito Take Six, né, grupos vocais americanos, Destiny Child, TLC, sempre gostei muito, mano. E aí a gente começou a implementar isso no nosso repertório. Né? Eu lembro que a gente tocava uma música do vou lembrar, Maurício Manieri, e a gente colocou uma coreografia do Backstreet Boys, que eles faziam com a cadeira, com o boné, a gente colocou na música do Maurício Manieri. E a gente levava as cadeiras para o palco, ali os Golds traziam as cadeiras, a gente fazia. Então era bem musical esse grupo. E essa paixão pelo lance de cantar e dançar já estava muito presente, assim, né, na minha vida. Quando veio a onda do axé e eu fui fazer MPB, no meu bairro tinha uma molecada, eu passava sempre de bike e vi uma molecada dançando muito, assim, os moleques, acho que alguns anos mais novos do que eu, os moleques dançando pra caramba, onde eu parei. E aí, pô, aí beleza, não sei o que, né, puxei assunto, né. E aí os caras, pô, mano, você curte e tal? Eu falei, pô, curto bastante ele sim e tal. Os caras, pô, fica aí, pô. Aí no final comecei a pegar umas coreografias com os caras, tá, pô, e quando vê tava todo sábado ensaiando com os moleques. Bem mais novos do que eu, tipo assim, uns 5 anos mais novos do que eu. Mas muito fução, né? Fuçava em tudo, gostava muito dessas paradas e, pô, tinha um tempo tranquilo, bum, eu fui ali. Aí um dos caras pararam, ele, pô, vocês sabem a coreografia, a gente vai ter uma apresentação. Era dublagem, né? Não era uma banda que os caras cantavam e dançavam. Eles só dublavam NSYNC, Backstreet Boys, essas paradas. E aí eles tinham uma apresentação e um dos moleques deu mole lá com eles. Eles tiraram o moleque, pô, mano, a formação com 4 fica estranha, não sei o quê, pá. Pô, mano, vem fazer com a gente e tal. Aí eu fui, no final entrei na banda, chamava Angels, ou essa banda de cover. Me apresentei durante um tempo, depois tiveram problemas, pararam. Mas aí eu levei mais a sério esse lance de street dance, né? Comecei a pegar bastante, era todo final de semana tinha ensaio e tal. A gente ficava vendo, eles gravavam em fita, e a gente ficava dando pause ali, pegando as coreografias, volta. Então era muito legal, cara. Era muito legal mesmo. E aí isso fez parte, assim, de um tempo breve da minha vida. Até que um dia eu bem tristão em casa, pô, chorando pra caramba. Meu pai, pô, que você tá chorando? Qual foi, cara? Eu falei, ah, cara, o grupo parou. O lance do MPB também deu ruim. Vamos ter que vender os instrumentos e tal. Meu pai, calma, mano, fica tranquilo. Seu talento tá contigo. Só não desiste, não desanima. Vai dar tudo certo, fica tranquilo. E aí eu tô com meu pai no sofá, aquele papo de pai e filho, bumba, passo o comercial do Popstar de novo. E eu trabalhava nessa empresa de pallets. Tinha um cara que foi cobrir
o lugar de um brother que tava com problema na coluna e tal. O moleque veio de outra seção da empresa para cobrir. O moleque com cabelo laranja, meio descolado assim. E ele falou pra mim, pô, mano, você tá vendo essa parada do Popstars? Eu falei, tô, cara. Ele, pô, por que você não se inscreve? Eu já te vi em vários shows na cidade, mano. Já vi você tocar na Concha Acústica, que eu acho que é o palco maior de Salto, né, da cidade, assim, um palco enorme, onde é feito a Paixão de Cristo, né, tem aquele evento todo ano e tal, Ah, lotado. verdade, verdade. Aí ele pegou e, pô, mano, você não quer se inscrever? Eu falei, mano, eu não curto essa parada de reality show, cara, mas beleza, valeu e tal. Aí ele falou, cara, eu trouxe as inscrições, tirei xerox de vários, eu tenho aí no armário, mano, você não quer? Eu falei, pô, mano, não quero não, mano, valeu. Ele falou, pô, mano, se A inscreve. oportunidade passando, a Ele se oportunidade inscreve, passando. exatamente. Ele se inscreve, mano, você é talentoso, cara. Aí eu falei, ah, mano, aí fomos jantar. Aí por educação, vou dar uma olhada. Aí levei, deixei no guarda-roupa. E nesse dia que eu tava tristão, trocando uma ideia com meu pai, passou o comercial, inscreve, mano. Eu falei, pô, rapaz, será, mano? Ele pô, se inscreve, pô. Tá sem banda e tal. Aí eu falei, pô, por incrível que pareça, eu tô com o formulário lá no meu guarda-roupa. Ele falou, pega lá, vamos dar uma lida. Aí a gente deu uma lida e tal. E faltavam poucos dias pro final da inscrição, tinha um prazo, né? E aí até botar no correio, até chegar e tal. Meu pai falou, mano, se não botar hoje, dificilmente vai chegar. Vambora. E eu lembro que eu tinha um Fiat 147, que eu tinha acabado de comprar, e ele tinha uma cor indefinida, assim. A gente falava que ele tinha a cor de Durepox. Porque Eu tive um desses, só que o meu era branco. o nosso era meio cinza, meio bege, assim, que ele ficava no relento com o antigo dono, e ele veio meio desbotado. E aí, não, vambora, cara, vambora. E a gente empurrava, o carro não pegava, um maior desespero. Aí até que ele resolveu pegar, fomos pro correio. Aí eu preenchi lá no correio mesmo. Eu lembro que tinha que mandar uma foto e pelo menos 2 músicas gravadas, né, na tua voz. E eu lembro que eu peguei esse nosso EP, essa demo, que tinham 4 músicas, 2 eu cantava, 2 era o outro cantor do grupo que cantava. Aí eu fui e escrevi atrás, ó, falei a música tal e tal, sou eu que tô cantando, e peguei uma foto onde todos os integrantes do meu grupo estavam ali com o fã-clube, com as fãs, eu com salgadinho na mão, refrigerante, aí botei uma seta assim, escrevi eu. Aí mandei. Foi do jeito que dava, eu era meio descrente, eu falei, ah, não tenho grana pra eu tirar Mandar de uma qualquer jeito. foto, eu não tenho como, mano. Aí mandei o que eu tinha. Aí eu lembro que eu coloquei no correio e esqueci, nem sabia como que tinha que ver, se você passava ou não. Aí, cara, eu lembro que o menino que tocava violão no grupo comigo, o Léo Moraes, ele me ligou um belo dia, ele me ligou e falou, mano, caramba, você passou lá pra parada, né? Qual parada? Ele do Popstars, mano. Eu falei, como que você sabe, mano? E até agora ninguém me ligou, não recebi nada. Aí ele falou, não, mano, tinha que ver pela internet. Eu fui lá, vi meu nome e vi o seu também, cara. Eu falei, caramba, e agora? Ele falou, agora a gente tem que ir para São Paulo, no Sambódromo lá do AMB. Eu falei, putz, mas como é que eu vou para São Paulo, mano? Ele falou, mano, eu vou, minha mãe vai me levar. Vambora, vem pra cá, pra casa, domingão. E a gente vai, chega aqui, mano, de madrugada e que a gente vai. E aí peguei uma carona com esse meu brother. Eu lembro que eu tinha feito um show um dia antes, que eu já fui freelancer de vocal também. Nessa época tinha um grupo de uns amigos, que no final eu virei cantor do grupo, chamava Ousadia. Os caras tinham tido um problema com o cantor, e aí eles meio que se aborreceram um com o outro e estavam sem cantor, e eles sabiam que eu estava sem grupo, eles me contrataram para fazer um carnaval, assim, me pagando o cachê, né? Aí eu fui, e um dia antes eu tinha tocado, cantado, né? E naquela época era a pegada roda de samba que durava 4 horas. Não tinha parada de 1 horinha de show, era 4 horas e De uma madeira. 4 horas, uma porção de mortadela com queijo E uma Coca-Cola pra geral. e uma convenção, acho que não era nem Coca-Cola, aquela convenção que junta com a
mortadela e o queijo já dá uma dor de barriga na hora. O refri vem quente. É Muito isso louco. mesmo. E aí, cara, fomos pra São Paulo, naquela doideira, né? Chegamos lá, mano, muita gente no sambódromo, mano, muita gente. Aquela loucura, eu vendo um moleque mais bonito que o outro, com o cabelo mais arrepiado, luzes, olho claro, bombadinho. Mano, que eu olhei pro meu brother e falei, mano, o que a gente tá fazendo aqui, velho? Eu desse Quem vai me tamanho, olhar? eu desse tamanho, os caras lindos, sabe? Um cara mais bonito que o outro. Eu falei, mano, os caras têm cara de artista. Aí eu olhei pra ele e falei, mano, que esses bagulho é tudo montado. Esses caras É aí, ó, tudo contratado. mano, e pior que ficavam uns caras juntos, dançando, mano, fazendo coreografia. Eu falei, mano, olha o grupo ali, ó, a banda ali, ó. 6 caras dançando, parecia que os caras já deviam ser de algum grupo, tá ligado? Tipo esses grupos que faz cover. Eu falei, mano, olha lá o grupo lá, ó. E nós aqui, mano. Aí eu sei que foi, mano, passava de 200 em 200, né? Tinha uma banda formada assim na frente, né? Uma banda toda completa. E aí você tinha que cantar junto com os caras. E aí os técnicos vinham passando na nossa frente para a primeira peneira foi para saber se você era afinado ou não. Né? Aí eu lembro que a Yara Negrete passou na minha frente em 3 segundos, ela ficou do lado 5 minutos e quando ela passou na minha frente, ela não ficou 3 segundos e já foi pro cara do lado. Dali eu também parei de cantar, eu falei, mano, o que eu tô Será que eu fazendo fiz? Quem aqui? será que eu fiz, mano? Eu falei, mano, ou que eu não fiz, eu falei, mano, eu tô virado, cantei, tô cansado, tô rouco. O que eu tô fazendo aqui? E meu amigo, não, por que tu não tá cantando, cara? Canta. Depois eu te falo, velho. Aí passando lá pro outro lado, a gente tinha um número, né, de inscrição, assim, que a gente ficava. E aí a mulher chegou na hora de eu receber, a mulher falou, então, você passou, tem que vir tal dia de novo. Eu falei, mano, olha direito aí, vê se você não errou o número. Passou, não, você passou. Aí eu, caramba, então tá, né? Aí foi, cara, foram, se não me engano, 11 eliminatórias. Teste de dança, teste de canto, teste de entrosamento, né, de timbragem, teste de você cantando sozinho, teste de dança. Eu lembro que o teste de dança foi um dos mais loucos, assim. A gente era um teatro. O cara falou assim, ó, entra aqui, aí um lugar escuro, eles colocaram uns panos pretos assim, aí só ficava uma luz assim de fundo, você tinha que seguir a luz, assim. Aí às vezes você chegava, era uma parede, aí a luz piscava do outro lado, você ia, tipo um labirinto. Eles já fizeram para você já ficar cheio de medo. Aí quando você saía, você estava no meio de um palco no teatro, vazio, e lá na última, mano, na última fileira, estavam os 3 jurados. O Schiavo, que era diretor da Sony Music na época, o Rick Bonadio, dos melhores produtores do Brasil, e a Yara Negrete, né, uma das melhores cantoras e treinadoras vocais. Aí do nada no microfone, oi Oscar, tudo bem? Tudo bem, né? Coração aceleradíssimo, tudo bem. Pô, cara, e aí, você tem uma noção de dança? Tem e tal. Então, mostra alguma dança aí pra gente, faz uma coreografia que você curta. Aí eu, beleza. Aí fiquei uns segundos esperando. Aí ele pode começar. Sem música, mano. Sem música. Eu fiquei esperando pra ver, vai tocar uma música, Vai né, soltar vou alguma coisa aí. improvisar. Sem música nenhuma. Ele, não, dança sem música. Pô. Aí eu lembrei de uma coreografia do L5 e saí fazendo, cantando na cabeça, igual um doidão. Fui que fui. E foi incrível, mano. Passei e fui passando. Chegou um ponto que a gente tinha que ir para São Paulo, né? Sempre, como eu já morava em Salto. Quem me levava era essa empresária do Grupo do Desejo, que é a mãe do menino que tocava violão. Até que chegou uma eliminatória que ela falou assim, poxa, os caras, a gente está numa situação um pouco difícil, delicada, eu não consigo mais te levar. Aí eu falei, não, obrigado, entendo, obrigado mesmo, né? O que você fez pela gente foi surreal e tal. E eu lembro que meu pai estava desempregado na época, só minha mãe estava trabalhando, eu também estava trabalhando, mas estava faltando muito para ir nas eliminatórias, ficava devendo, né? Eu tinha que ir aos sábados. E meu encarregado, mano, você está devendo muitas horas, vê lá, não sei o que, não, eu vou pagar tal. E eu lembro que meu pai, num ato assim meio que de desespero, pegou um ônibus, foi na prefeitura. E na época eu já estava passando
comercial, já estava passando o começo do reality na TV, né? E a gente já estava gravando umas eliminatórias já um pouco avançadas. Então, a gente já estava, sei lá, na sexta eliminatória, ainda estava passando o começo do programa. E aí meu pai, nesse ato desesperador, foi na prefeitura, pô, queria falar com o prefeito, invadiu assim, quando viu, chegou perto do gabinete, segurança foi segurar ele e tal, aí passou o secretário do prefeito, ele falou, cara, eu preciso de uma ajuda, eu sou pai de um dos meninos que está representando a nossa cidade naquele reality show Popstars, ele está passando no comercial. Eu lembro que eles perguntaram se alguém fazia algum tipo de dança e tal, e eu falei, pô, já fiz capoeira. E aí a galera me pegou para fazer uns movimentos de capoeira assim, e no comercial passava a minha silhueta. Aí meu pai, pô, a sombra dele tá passando no comercial, não sei o que, todo, né, cheio de argumentos para falar, né? Não, cara, ele já tá no comercial. E, pô, me dá uma oportunidade. Aí o secretário pegou e falou, não, deixa ele passar, calma, tal. Pro segurança soltar, o que tá acontecendo? Explica. Aí meu pai falou, cara, meu filho tá lá, só que eu não tenho condição, né, de levar, a gente tá numa situação difícil, eu não tenho condição. É uma vez por semana, às vezes duas, que a gente tem que ir para São Paulo e, cara, tá difícil. Aí ele falou, não, pera aí um pouco. Entrou no gabinete do prefeito e tal. Quando ele viu, ele estava sentado na frente do prefeito, explicou a situação. O prefeito falou, cara, eu vou fazer o seguinte, vou disponibilizar um motorista para ele, vai em casa, busca ele, que a gente vai no shopping, comprar umas roupas e tal. Aí meu pai chegou em casa feliz pra caramba, mano, vamos ali e tal. Aí fomos no shopping com o secretário do prefeito, compramos roupas e tal. E aí, em uma das eliminatórias que eu tive que receber uma ligação em casa, eles me ligaram em casa e falaram, ó, próxima eliminatória você vai receber uma ligação para saber se você passou para a próxima fase ou não. Isso não quer dizer que você passou, né? Quer dizer que você foi selecionado para a equipe de gravação ir até a sua casa para gravar você atendendo o telefone para saber se você passou ou não. Aí, não, ok, aí aceitei, você aceita ser gravado em casa? Eu falei, aceito. Aí veio a equipe, tal, amanhã, tal, eles vão chegar. A gente acordou, tipo, 6 horas da manhã, com uma faixa no teto de casa, o prefeito da cidade apoia o cantor Oscar Tintel, que representa a cidade, Então ele já fez um marketing, né, cara, em cima. Você vê como o secretário foi longe, assim, opa, uma oportunidade, SBT. E aí o prefeito foi até minha casa, a equipe chegou para saber se eu ia receber a resposta e tal, aí recebi o sim. Aí o prefeito chegou com a comitiva dele e tal. Aí o prefeito gravou, né, para o programa. Aí falou, aí pegou uma caneta, eu assino embaixo de tudo que o Oscarzinho precisava, babá, tá aqui, deu a caneta dele e tal. Fez um marketing. Deu menino. Esse aqui, pô, futuro, babá. Foi incrível, cara, me ajudou muito, sou muito grato. Sou muito grato ao meu pai, né, cara, que nesse ato, assim, de pai mesmo, de, pô, tá acontecendo uma parada maneira na vida do meu filho, eu não tenho como. Teve a sacada de ir na prefeitura, meio que invadir. Então foi assim, cara, muito, muito legal, né? Daí vem a importância do lance dos pais, e independentemente da situação que você passa, financeira, sempre tem um caminho, né? Sempre tem uma solução, se você está disposto mesmo a ter essa virada de chave na vida, sempre vai ter o estalo e Deus está sempre na frente. E ali, cara, as eliminatórias vieram, em um certo momento eu já comecei a estar mais bonitinho, mais bem vestido no programa, né? Rolou um patrocínio de loja, de roupa, enfim, um banho de loja, foi incrível. E passei, cara, graças a Deus, foi uma oportunidade e uma experiência gigantesca, mano, gigantesca. Sou muito grato, assim, aos meus pais, né, na fé que a minha mãe tem, é inabalável. A forma com que ela enxerga a vida, o mundo pode estar caindo, ela sempre... Hoje eu aprendi a sempre ver o lado bom de toda e qualquer situação que você passa, né? A gente tem que sempre agradecer e tentar tirar uma experiência de toda a situação, por pior que ela seja. E eu sou muito grato, irmão. Foi esse lance louco aí que aconteceu, que virou a chave na minha vida, que hoje eu moro no Rio de Janeiro, um lugar que a gente só via pela TV, e eu morando numa cidade com 270 mil habitantes, ter passado por essa seleção gigante,
Com quase E 270 mil concorrentes. exatamente, entendeu? Muito louco. A gente costuma dizer, né? Os meninos, a gente diz que foi mais difícil do que um concurso para passar para medicina. Foi mais disputado do que uma faculdade de medicina que é extremamente disputada. Com E uma certeza. faculdade musical gigante, irmão. Foi onde tudo começou, né? Essa minha busca incessante por conhecimento, né? Você vê o Rick Bonadio produzir, o Laércio da Costa gravar, e você ficar ali, caramba, Exatamente. muito E, louco. cara, sobre isso que você falou aí, sobre as produções, eu quero, porque para quem não sabe, este rapaz, além de cantar, de dançar, etc e tal, também é um compositor de mão cheia, produtor de mão cheia. E uma pergunta que isso ficou, né? Porque eu fiz uma pergunta no meu Instagram sobre as pessoas irem atrás dos compositores das músicas que elas gostam. E a maioria votou que não vai atrás, que não sabe. E aí, como é você ser famoso, né, sem as pessoas saberem quem é você? Então as pessoas elas conhecem a sua caneta, conhecem a sua arte, conhecem a sua emoção, mas não sabem que você é o autor. Como que é isso, mano? Cara, é muito louco. Eu lembro que antes de tudo, assim, né, antes do Bros, antes de qualquer parada, quero agradecer os comentários da galera aí. Gente, obrigado. Obrigado de coração, os elogios, o prestígio. Isso é muito importante pra gente. Muito bom mesmo. Continuem, tá? Muito obrigado mesmo. Continue acompanhando e prestigiando o nosso trabalho, a nossa arte, que vale mais que qualquer grana do mundo, é esse reconhecimento e esse incentivo, né? Acima de tudo. Então, voltando à tua pergunta, irmão, eu desde sempre, assim, antes de qualquer parada, eu ouvia CD, assim, o trampo da galera nas lojas de disco, né? As lojas de disco tinha aquele totemzinho que tinha um fone, você ouvia um pouco das músicas. E eu sempre pegava ali e dava uma olhada nos encartes. Eu lembro que, salve MK, meu irmão de composição, um grande guerreiro da música, é nóis, negro. Eu lembro que eu via muito o nome do Valtinho Jota, mano. Vi o nome desse cara, mano, esse cara é monstro demais. Em todo artista que eu via, o encarte tava o nome desse cara. Delcio Todo quanto é Luiz, canto. Prateado, mano, esses caras são ET, velho. Como é que pode, mano? E aí o mundo gira, hoje eu tenho música com o Valtinho Jota, é muito louco, assim, sou muito fã e acabei virando amigo, a gente se chama de irmão. E voltando a essa parada de não ser reconhecido, né? A galera cantar, não conhecer muito as nossas obras e não conhecer o Criador, né? Hoje isso está um pouco mais tranquilo devido às redes sociais, aos artistas que têm uma noção e valorização de colocar o nome da música ali no rodapé e colocar os compositores ali, que eu acho muito importante. Antes mesmo de ter o meu trabalho reconhecido como compositor, Opa, opa. conhecer o trabalho Calma aí que travou, travou. Antes deu mesmo uma de ter o seu travada. trabalho, antes mesmo de ter o seu trabalho como compositor reconhecido, Eu sempre achei importante o artista e sempre admirei o artista que coloca o nome do compositor ali, né? Porque é o que engrandece. Tem muitos artistas que não têm esse lance, né? Essa aptidão, esse dom de compor. Então tem muito artista consagrado que deve muito, né? Uma parcela da sua consagração artística e musical aos compositores, né? Que tem cantor que é só cantor mesmo, é intérprete, não é compositor. Então, a importância do compositor para a música e para o artista, para o cantor, é muito, muito, muito grande, né? E hoje eu fico muito feliz. Esse lance da composição veio desde essa época que eu estou te falando de escola. Eu lembro que a primeira música que eu tive que fazer foi, na real, uma paródia, né? A professora chegou e falou, ó, a gente vai fazer esse trabalho sobre o meio ambiente.
A gente vai fazer esse trabalho sobre meio ambiente, vocês têm que escolher uma música de algum artista e trocar todas as frases por frases que falam sobre o meio ambiente, sobre a poluição. E eu lembro que a gente pegou um som do Gabriel Pensador e fez essa paródia em cima. Foi a primeira. Você lembra algum pedacinho disso Não aí? lembro, mano. Eu fico louco pra lembrar, mas não lembro, mano. Não lembro, mano. Faz muito, muito tempo. Mas eu lembro exatamente como que foi assim, entendeu? Tinha um moleque na minha classe, que caiu no meu grupo, que ele era filho de um pastor e os instrumentos ficavam assim na igreja. Eu lembro que a gente foi ensaiar na igreja, lembro que tinha batera, também comecei a pegar um carinho, assim, um amor por instrumentos. E a gente fez essa paródia, foi a primeira, e depois eu comecei a fazer som porque eu não tinha noção de harmonia, né, de instrumentos harmônicos. Mas eu sempre tive uma facilidade é, de harmonizar, né, de criar uma melodia. Sempre tive essa facilidade. Então eu ficava ali cantando, escrevia, ficava cantando e decorava a letra e a melodia. E aí um tempo depois eu ia cantar de novo, eu conseguia cantar no mesmo tom, né, que eu tinha cantado algumas horas depois. Isso foi me treinando muito no lance da afinação. Isso me ajudou muito. Eu lembro que quando eu comecei a compor com esse meu primeiro parceiro de composição, que foi o Léo Moraes, ele falava, mano, você trouxe a melodia, e quando a gente ensaiava com o grupo, chegava mais tarde, ele, mano, você lembra da música? Eu lembro. Eu falei, lembro. Aí eu começava a cantar, ele, mano, você lembrou o mesmo tom, você cantou no mesmo tom que você cantou há, sei lá, 5 horas atrás, você cantou no mesmo tom. Sem ter noção de instrumentos de Nenhuma, harmonia. nenhuma. Eu me obrigava a decorar e acabava que eu decorava no mesmo tom. Né? Eu sempre tive essa facilidade. Tipo, eu tinha que Só um tirar a parênteses música. aqui, só um parênteses rapidinho, que tem muita gente aqui perguntando, falando sobre as músicas. Então, assim, ele tem música gravada pela Ludmilla, que eu ouvi hoje. Ele tem música gravada pelos Travessos. Tem música, obviamente, escrita para o Bros, que vendeu mais de 400 mil discos. E tem uma música que essa tem marcado bastante, porque ela nunca morre, essa música, que é a Fatalmente. Então já Poxa. passou por Rodriguinho, já passou por você, já passou por Tiaguinho, e agora o Menos é Mais voltou com ela de novo. E muita gente cantando em churrasco pra caramba, e não sabe que é um cara do Bros que cantou. Se você puder, por gentileza, dá só um trechinho dessa música. Não sei se você tá rouco ou não, se você pode, Claro. mas chegou, por favor, só um trechinho dessa música aí pra Essa caneta aí rapaziada. é minha, do Thiaguinho e do Rodriguinho. Me entreguei de corpo inteiro e mesmo assim você quis outro alguém. O que aconteceu comigo eu não desejo pra mais ninguém. Mas chegou, acabou, é hora de dizer adeus. Vacilou, terminou, e o culpado não fui eu. Isso aí você foi sacana, isso. Ah, Nota 10. Melisa, eu adoro, cara. Eu curto muito Melisa, mano. Da hora. E nós também, muito obrigado. Irmão, estou tentando passar um pouco rápido aqui, infelizmente, mas eu quero saber sobre a volta do Bros, que é muito importante a gente falar sobre isso, que está voltando aí Sim. com a corda toda. Amanhã nós temos lançamento, mas eu não quero falar muito sobre o Bros, porque a intenção aqui é falar sobre você, né? É o Oscar. E eu quero saber qual que é a proposta deste retorno. Se é uma Sim. temporada, é apenas um projeto, é uma volta definitiva. Qual que é a proposta desse retorno aí? Então, irmão, deixa eu mandar um salve pro Alex, do Grupo Sensibilidade de Sampa. A gente fez um trabalho no Rio Grande do Sul, incrível. Salve, Alex! Obrigado, mano, pela presença, é nóis. Então, irmão, o Bros, cara, é um legado, né, que a gente tem. A gente tem um amor, assim, pelo outro. Parece que é de outras vidas, né? Porque a nossa luta, cada um tem uma caminhada, né? Um trajeto que seguiu, cada um de um estado, né? Um do Rio, um de
no interior de São Paulo, um de Brasília, o Jean é de Joinville e eu de São Paulo, né? Cada um veio de um lugar do Brasil e a gente passou pelas mesmas experiências até conseguir fazer parte do Bros, né? Então, é muito louco você entender, né, todo esse processo, como mexe com o psicológico, com o emocional, com o lance de você ser julgado pela sua arte, pelo seu talento. Isso é muito louco. Nem todo mundo está preparado para isso, né? Para receber não, para receber sim. Porque, por incrível que pareça, receber um sim e ter um momento muito grandioso na vida é tão delicado quanto ter um não e ter um momento negativo, né? Negativado na vida. É muito delicado, né? O auge e o declínio também é uma linha muito tênue, né? Que você precisa ter um psicológico muito bem, tem que ter uma estrutura familiar muito bacana para você dar conta tanto do sim quanto do não. Então o que a gente viveu foi muito mágico. A gente se olha e entende e vê o brilho e fala, pô, mano, que incrível foi tua jornada, que incrível foi chegar até aqui com você. Então a gente tem um laço muito, muito surreal, assim, cara. A gente não se conhecia e passou por todo aquele processo e fez parte de uma banda que foi a banda pop mais grandiosa do Brasil. No momento que a gente foi lançado, a gente bateu 100 mil cópias, mais 100 mil cópias em uma semana, né, que lançou o disco. Na outra semana a gente já estava no Google recebendo o disco de ouro. Então é um lance que mexe muito com o psicológico, mexe muito com a estrutura familiar toda, né? Um belo dia você é o cara ali da família que está estudando, trabalhando, tocando na noite, no outro dia sua família está em casa te vendo na TV e não tendo mais você dentro de casa. Então mexe com tudo, né? Saculeja tudo. Então, cara, foi muito surreal e é muito especial fazer parte dessa banda, né? A gente teve um hiato aí de alguns anos e hoje a gente tem um retorno incrível, de uma forma muito legal, que a gente teve que segurar para informar para a galera, porque muitas coisas foram acontecendo no decorrer de todo esse processo, de uma forma que a gente não esperava, né, como está sendo, que a gente fala que realmente Deus tem um propósito e um momento para tudo. E hoje a gente está novamente trabalhando com quem criou a situação, deu uma travada. A gente está novamente trabalhando com o criador, né? A gente está no Midas, que é a gravadora do Rick Bonadio, e amanhã a gente está relançando de uma forma, foi remasterizado o nosso primeiro disco, a gente está relançando em todas as plataformas digitais amanhã. Amanhã às 19 horas a gente tem uma live no app vizinho. Então tem muita coisa bacana, né? Tem muita coisa bacana para quem realmente é fã de Bros, que esperou todo esse tempo, que torceu, que, né, nas eliminatórias, que chorou junto com a gente, que sentiu, né, de uma forma mais intensa que a gente sentiu durante todo o processo, né, todas as eliminatórias. Então, assim, o Bros sempre vai existir, né, mano? É um patrimônio do público e é um patrimônio nosso. Então o Bros sempre vai estar com a gente. Em alguns momentos a gente seguiu, né, cada um seu caminho. Foi necessário, quando a gente parou em 2005. No começo a gente não entendia muito, né, que o lance foi entre eles, não foi entre a gente. Nunca brigou de uma forma séria, né? Lógico que divergências sempre vão existir, são 5 cabeças, agora 4, né? Agora a gente segue em 4, né? Matheus, André, eu e Jean. Então são 4 cabeças que não necessariamente vão pensar iguais todo momento, mas a gente nunca teve uma briga de insultar alguém, de entristecer alguém, nunca houve isso, até pelo respeito que um tem para com o outro. Então, mano, eu lembro que a reunião que a gente fez com o Rick Bonadio, e ele chegou e falou, cara, agora é o momento de cada um voltar
provavelmente a fazer o que fazia antes, né? Um visitar o show do outro, um fortalecer a carreira do outro. E no começo isso soou meio estranho pra gente, assim, tá ligado? Tipo, "Ô, mano, que doideira, né, cara? Voltar, não sei o quê." Foi algo que chocou. Mas hoje a gente entende que foi necessário, foi um período, tipo, pra gente botar em prática tudo que a gente aprendeu. Tipo, ó, você fez uma faculdade intensivaça durante Exatamente. 2 anos, vai colocar isso em prática no mundão. Vocês precisavam disso para crescer como homens, como... Vocês precisavam disso para crescer Artista. como artistas, como músicos, como intérprete, enfim, vai botar isso em prática na rua. E foi isso que a gente fez. Para hoje a gente está mais maduro, mais pé no chão, né? Mais consciente das coisas, porque a primeira onda do Bros foi, eu costumo dizer, né? Foi como um sonho, cara, que a gente viveu todos os dias durante 2 anos, assim, parecia que eu tava sonhando, mano. Você tá viajando com uma equipe de 33 pessoas, você está cantando com o melhor microfone, nós cantamos para mais de 100 mil pessoas no Festival de Verão de Salvador de 2004. Né? A grade do evento foi nada mais, nada menos que Daniela Mercury, Pitty, Sandy Júnior, o Rapa e Ivete Sangalo. 100 mil Ninguém. pessoas, irmão, 100 mil pessoas é surreal. Quando a galera cantava sim, 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 a gente sentia na pele a onda sonora, o bagulho te joga pra trás, né? É assim, tipo, eu nunca senti nada igual na vida. Tipo, é um arrepio, porque o arrepio, você, é um sentimento que eu tenho a impressão que vem de dentro pra fora, né? Você tem um sentimento, você se arrepia. Essa onda que eu senti, eu me arrepiei, só que foi de fora pra dentro, foi tipo algo surreal. Mano, 100 mil cabeças é muita gente, tá ligado? Então, Sim, tipo, sim, sim. mano, vinha mano, bizarro, assim, cara, eu chorava, eu ria, foi uma das sensações mais incríveis que eu já passei na vida, assim, foi algo surreal. E depois no backstage, você vê passando a Ivete te chama pelo nome, Oscarzinho, tu é barriga dobrada, viu? Caramba, foi muito louco. Cara, os artistas que a gente sempre curtiu muito, chamando a gente pelo nome e respeitando o nosso trabalho. Então foi realmente uma faculdade que hoje a gente vai poder botar em prática com mais pé no chão. Então veio muita coisa bacana. A gente já se encontrou algumas vezes para arquitetar esse momento que a gente começa a viver oficialmente a partir de amanhã. Né? Nas redes sociais já começou a fazer o esquenta, mas oficialmente a partir de amanhã, que é quando entra nas plataformas digitais nosso primeiro disco. Daí pra frente vem uma nova história, que eu acredito que vai ser tão surreal quanto a primeira onda, que foi o Bros. Acho que vai ser muito legal para quem curte pra caramba, para quem vai descobrir a banda, né? E curte esse lance de vocal, de grupo vocal, de dança. Então acredito que vai ser muito bacana, mano, essa nova onda aí, digamos. Isso é muito importante dizer que não é um grupo apenas de quatro caras bonitinhos, né? Tem muita qualidade vocal de vocês ali. Não foi um grupo escolhido pela foto, mas foi um grupo escolhido pelas qualidades, né? Também pela estética, obviamente, mas tem qualidade vocal, tem qualidade de presença de palco, né? Tem a postura de artista, então tem essa divisão de vozes, é algo bem. Claro que eu fui ouvir, né, as composições, fui ouvir as canções, fui reestudar aquilo que eu já ouvia na adolescência. Eu gosto muito de música e quem me conhece sabe quanto eu sou chato com detalhes das músicas, né? E saber que isso está voltando com vocês ainda mais maduro. Eu que sou mais da vertente do samba, do pagode e tal, acompanhei bastante também a trajetória do André, que é um cara que sensacional de voz, então você também. E assim, realmente eu vou até colocar um capacete porque eu sei que vai vir pedrada forte aí. Amém, irmão, amém, amém. Vou ficar esperto. E aí, infelizmente, estamos chegando ao nosso final. Sim.
E a minha última pergunta a você é: eu sei que é difícil, né, planejarmos as nossas vidas, mas o que esperar do Oscar para daqui 5 e 10 anos? Cara, é muito louco, né? Essa pergunta eu comecei a me fazer há pouco tempo, que eu tive uma sessão de coach, eu fiz coach e tem muita gente que banaliza isso, babá, mas cara, é uma parada que vira chave legal, que são coisas que a gente já sabe que a gente precisa fazer, que a gente já sabe que o que tem que fazer, mas existem muitas travas, né, no decorrer da vida, existem travas que vêm dos nossos pais, né, coisas, crenças e limitações que a gente vive numa outra época. Tô falando do lado mais, como é que eu posso dizer? Mais Estrutura reservado. social, Mais reservado, né? Que antigamente tinha uma outra forma de pensar, uma outra forma de agir. Lógico que tem muita coisa rica lá de trás que muitas vezes se perdeu, né? A gente tava até conversando com a família aqui e muitos dos costumes lindos assim que eu tenho até hoje, a gente vê nas gerações atuais que não tem. Você pedir a benção para sua mãe, para sua avó, hoje não tem mais. É difícil você ver alguém pedir uma benção. Sem saber que uma benção de uma mãe, de uma avó, muda seu dia. Né? Você chegar, eu falo para minha mãe protege. todo dia, mãe, benção, mãe. Minha mãe, Deus te abençoe, filho. Aquilo pode mudar o meu dia. Aquilo pode me salvar de sofrer um acidente na rua, porque é uma benção de uma mãe, de uma avó, irmão. É uma proteção incrível. Então isso faz falta. Agora tem algumas coisas que, alguns costumes que hoje a gente precisa quebrar, digamos assim, até para nos fazer evoluir. Fora esse lado que vem né, das nossas gerações anteriores, costumes, crenças, autoconhecimento, autoafirmação, esse tipo de coisa, às vezes coisas que a gente ouviu na infância, um bullying, um que antigamente não chamava bullying, era zoeira mesmo, uma coisa que, né, se você é criado para quebrar isso desde sempre, como eu, no caso, eu posso dar exemplo que eu fui criado para isso. Né? Nossos pais sentavam com a gente, ó, você é pobre, mas você é educado, você tem uma família, você é amado, você tem capacidade de fazer o que você quiser, você é capaz, você é talentoso, você é inteligente. Então essas coisas ficam no nosso subconsciente. E você vai crescendo com essa garra, com esse, né, estufa o peito e vai. Mas tem gente que não tem vai isso. construindo. Exatamente, vai se fechando, né? E acaba que isso interfere na sua criação, no seu futuro. Então, assim, esse lance do coaching me abriu muito a mente. Mesmo sendo um cara que tive isso desde de pequeno, de bora, vai para cima, é isso que você quer, então você vai ser o melhor. Não melhor que os outros, mas você vai ser o melhor para você mesmo. Cada dia Ser o você tem que melhor. evoluir, exatamente. Não melhor para ninguém, você não é melhor que ninguém, mas você pode ser melhor que você foi hoje. Amanhã você pode ser melhor do que você foi hoje. Então vai para cima. Então, assim, cara, daqui 5 anos eu me vejo compondo muito, como eu estou fazendo muito nessa pandemia, estou compondo muito, cara, estou num momento tão grato, assim, cara, de melodia, de letras e de amigos, de parceiros de composição, tô, mano, demais. Todo dia tá rolando o lance da composição. Daqui 5 a 10 anos eu me vejo produzindo mais do que eu tô fazendo hoje. Daqui 5, 10 anos eu me vejo fazendo show para multidões, para pessoas que já me acompanham há muito tempo, para novas pessoas que vão surgir na minha vida. Daqui 5, 10 anos eu me vejo com os filhos, com a família, podendo colocar em prática e passar para eles toda essa trajetória linda que Deus me permitiu traçar até aqui. E é isso, cara. Daqui 5, 10 anos eu vejo um futuro melhor para as nossas crianças,
que eu entendo que cada dia mais pessoas como você brigam pelos nossos interesses, né? Pelos nossos direitos. Eu vejo jovens como você daqui 5, 10 anos com muito mais voz. Né? Daqui 5, 10 anos eu quero ver você mesmo, tirando muita onda, né? Você me chamando, aí negrão, caramba, agora nosso programa tá em rede nacional, vem aqui dar entrevista pra gente lembrar lá daquela live, eu vejo isso. Então, assim, eu sei que a gente é capaz disso, eu sei que você é capaz disso. Daqui 5, 10 anos me fazer um convite para eu estar no seu programa, pessoalmente, falando em rede nacional, tá ligado? Uma equipe, negros no poder cada vez mais. Não porque a gente é coitado, não, porque a gente merece ter esse espaço. E é assim que Watch eu... time. Exatamente. É assim que eu vejo a gente, né? Não só eu, mas a gente daqui 5, 10 anos. Falando cada vez mais da nossa arte e buscando por um país mais aberto a tudo e a todos. E se Deus quiser, eu vejo o povo preto, o povo periférico, o povo mais discriminado de uma forma melhor, mais suave. É assim que eu vejo daqui 5, 10, negro. Amém, amém. Que ligar na Amém, terra mano. será ligado no céu. E se você Amém. acredita nisso, digita aí amém, sobe o coração, porque essa ideia Amém. foi Eu vou digitar, mano, porque eu acredito e a palavra sensacional. tem poder. Eu digitei lá o Amém. amém. Eu deixei meu amém. Eu também vou deixar o meu, que é para ligar na terra e ligar no céu. E Amém. todos os anjos possam abençoar isso aí. Geral tá vindo Oscar, junto, amém. Olha lá, geral. É da isso, hora. gente. A energia move tudo. Se vocês estão conectados à nossa energia, eu creio que daqui 5, 10 anos, todos nós que estamos aqui, Estaremos e juntos. você vai deixar essa live salva, você que está aqui acompanhando a gente, compartilha essa live para a galera curtir essa troca de ideia, de experiência que a gente teve para mais e mais pessoas. É assim que a gente vai conseguir fazer algo na vida e conquistar algo na vida, fortalecendo os nossos. É É nóis. isso. Irmão, antes dos nossos agradecimentos, fazer aquilo também que é de praxe. Vou desativar os comentários aqui por enquanto. Vou pedir para você fazer uma pose de 3 a 5 segundos. Para quem estiver assistindo, tirar um print. Se Exato. você ainda não segue, clica aqui, ó. Segue o Oscar, segue o Poeta Evandro, marca a gente no History, ajude a divulgar o trabalho do seu amigo aqui, a volta do Bros e do Oscar. Faça uma pose aí, irmão. A minha vai ser aqui porque hoje, Lógico. mano, você deu aula. Quem tirou, tirou. Quem não tirou, não tira mais. Oscar, os seus agradecimentos, por favor. Mano, quero te agradecer, mano. Meu agradecimento vai para você. Dar os parabéns também para seus pais. Você falou que você está aí com eles. O pouco que a gente trocou ideia, eu sei que você é um preto como eu, que veio de baixo, que só que tem os pais do lado, na frente, enfim, onde quer que precise estar os pais. E me identifiquei com a sua história. Acredito que você deva ter se identificado com a minha e de várias pessoas que estão aqui nos acompanhando. Que você continue, mano, nessa tua missão que Deus te deu. Um cara comunicador, fala muito bem, se coloca muito bem, criou perguntas extremamente inteligentes, bacanas, né? Falamos num tempo, né, curto, mas eu consegui falar sobre a minha trajetória desde os 10 anos até o que vem aqui, daqui 5, 10. Então foi incrível. Quero te conhecer pessoalmente, mano. Quero poder te dar um abraço, pra gente tomar um café, trocar uma ideia. Quando estiver no Rio, assim que essa parada uma passada, cara, fica à vontade para me chamar, pra gente se trombar, tá? Vamos ver se a gente faz mais algumas coisas juntos aí. Enfim, conta comigo, tá, mano? O que eu puder fazer para fortalecer seu trabalho, conta comigo. Eu sei que eu posso contar contigo também. E quero agradecer mais uma vez toda a galera que está aqui curtindo com a gente. Amo vocês, meus fãs, meu fã-clube, meus amigos. Meu primo tá aí, Juanzão, que eu amo de paixão, moleque do bem demais. Esse moleque vai voar muito. Catarina, minha amiga, empresária da música, a gente precisa e agradece muito a você também, Catarina. Obrigado por tudo que você faz.
né, pela música, por acreditar na música em meio a essa pandemia louca que a gente está vivendo. Vários amigos, vários parceiros, Deus abençoe vocês. Muito, muito obrigado por acompanhar esse baixinho aqui por tanto tempo. E tamo junto, irmão. Obrigado, conta comigo, tá? Vamos pra cima. Valeu. Oscar, muitíssimo, muitíssimo obrigado pelo aceite do convite, por esse papo tão enriquecedor, que esse foi demais, mais uma trajetória. E eu sempre bato nessa tecla e eu vou bater novamente. Eu gosto de conhecer o contexto da página que eu estou lendo hoje, né? E quem lê a sua página hoje, ele é compositor, ele é cantor, ele é produtor, não sabe tudo que você teve que percorrer para chegar até aí. Então, valorizar essa caminhada, valorizar isso que a gente está lendo hoje, para mim é muito importante. Então, agradeço, obviamente, a todo mundo que passou por aqui. Muito obrigado pelos corações, pelas curtidas, pelos comentários. Oscar, muito obrigado pela sua história. Ela realmente bate bastante aí com a minha, de pai, quebrada, futebol, música, e sucesso para você. Porque quando um dos nossos, e dos nossos que eu falo não apenas da parte racial, mas da parte social mesmo, saiu da quebrada, e quando um dos nossos ele atinge o sucesso, ele consegue subir, você está levando todo mundo, você está levando o seu parceiro da sua rua, você está levando a mim, os meus primos. Então, de fato, irmão, você sou eu sou vocês, nós somos nós e é nós por nós sempre. Sucesso para você. Mano, tamo junto de verdade. Obrigado, irmão. É nóis. Salve. Boa noite a todos. Uma ótima semana. Que Deus abençoe a sua vida. E é isso, tamo junto. Nossa. Valeu, galera. Valeu, meus manos aí, Vaguinho, Ives, enfim, Rick. Tamo junto. Obrigado, mano. Até breve. Em breve a gente faz outra live, mano, pra trocar mais ideia. Com certeza, nós. Tchau. Tchau, gente. Até já. Valeu.